Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao espaço Canto da Palavra. Agora teremos a mesa nos signos nos búzios, com as autoras Júlia de Carvalho Hansen e Lívia Natália, com mediação de Rosinês Duarte. Convido agora a curadora Edma de Góes, que dará sequência à mesa, e também convidamos a intérprete de Libras, Rosilene Santos. Oi, tá ouvindo? Não? Oi, gente, boa tarde. Começo agradecendo a presença de todas as pessoas que estão aqui, né, para essa sessão. Na verdade, nós temos 2 sessões nesse espaço, essa das 15 horas e depois às 18. Então, eu desejo que vocês assistam, deem uma circulada pela festa e depois retornem para cá também, né? Bom, eu vou chamar para... Aliás, antes de chamar, eu vou fazer a minha audiodescrição, eu já ia esquecendo. Bom, eu sou uma mulher branca, do cabelo cacheado, escuro, estou vestindo uma calça preta, uma blusa branca e um kimono verde azulado. E uso óculos. E quero chamar para a mediação a professora de literatura da Universidade Federal da Bahia, Rosinês Duarte. Muito obrigada, Rosinês. E aí a Rosinês vai apresentar nossas convidadas. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Alegria imensa estar aqui com vocês. Agradeço inicialmente, antes de fazer a minha audiodescrição, também gostaria de agradecer a Edma pelo convite, agradecer a todas aqui as presenças e a todas as pessoas que estão fazendo essa festa acontecer, né? Festa tão bonita. E tem muita gente trabalhando, fazendo coisas, muitas coisas por trás para fazer essa festa acontecer. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher de altura mediana, 1,68 m, uma mulher negra, retinta, cabelos black, estão presos de um lado só. Uso óculos, porque sem eles eu não consigo enxergar bem. Daqui a pouco eu vou colocá-los. Estou de calça branca, com um top branco também, e um kimono colorido com azul, para lembrar das águas, rosa e vermelho. E, para compor a mesa, eu gostaria de chamar as 2 colegas que estão aqui, 2 escritoras, que vai conversar com a gente, aí depois que elas estiverem aqui conosco, eu faço a apresentação delas, tá bom? Então, vamos começar com a poeta e professora Lívia Natália. Vem a Lívia. E eu vou chamar aqui, e eu vou chamar também a poeta e astróloga Júlia Hansen, Júlia de Carvalho Hansen. E aí eu vou fazer vou entregar para elas o microfone, tem aí. Aí vocês fazem a audiodescrição, por favor, e a gente começa. Eu faço a apresentação. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou Lívia Natália, sou uma mulher negra. Eu vou até levantar, porque a coisa da estatura mediana virou piada, eu fiquei sabendo. Que é uma pessoa de 1,50 m se disse de estatura mediana.
Como eu tenho 1,57 m, aí eu vou dizer que eu tenho uma altura um pouco acima da mediana. Bom, então eu sou mulher negra, de pele escura, estou com um belíssimo vestido de Goya Lopes amarelo, estou com uma pantufa amarela, pouco ali em cima, a Júlia falou assim, você é de Oxum, né? Eu falei, sou. Aí, quando eu olhei para a roupa, eu digo, não tem nem como disfarçar, né? Então, eu sou uma mulher negra, de pele preta, cabelo cacheado, crespinho na ponta, cacheado na base. É o inverso. Meu cabelo tá... Que cor que tá? Um vermelho, um rosa. Uso brincos, óculos. Tem uma pinta do lado da boca. Acho que tá bom, né? O resto a gente vai conversando. Gente, para fazer... Desculpa. Júlia. Eu também me levanto, porque também vou fazer a mesma piada, que eu sou uma mulher branca, mas de altura mediana, com 1,70 m, e se estamos no mediano desde 1,50 m, eu sou quase o Everest já. E eu estou vestindo uma saia azul com umas folhas douradas, minha sandália, meu relógio e minha pulseira também tem esse tom dourado. E eu estou vestindo uma guia de Ogum, embora eu seja filha de Oiá. Bem, gente, agora eu vou fazer a apresentação delas, dispensando assim aquela coisa da apresentação do currículo Lattes, mas vocês saberem um pouquinho, né, quem são essas duas mulheres que eu tive o prazer aqui vou ter o prazer de mediar a mesa. Júlia de Carvalho Hansen é poeta, astróloga e uma das editoras do Chão da Feira, né, também. É autora de livros publicados no Brasil e em Portugal, sendo os mais recentes Seiva, que está aqui, Seiva, Veneno e Fruto, e Romã. Seiva é esse aqui, e Romã, que é de 2019, né, que é o mais recente também, que também está aqui, esse livro lindíssimo. E eu gostaria, para encerrar e para a gente começar a conversa depois, vou terminar a apresentação de Júlia citando uns versos de um poema bem pequenininho, Destino. E eu acho que a gente pode começar depois também conversando sobre isso. Caminho que se altera, destino, caminho que se altera a cada passo e firme nos espera no espaço. E Lívia, passando aí para Lívia, Natália, eu vou ler algumas partes da orelha do livro, em que ela mesma se apresenta, e eu vou ter que falar esses bastidores aqui, porque eu, revisitando o Correntezas, né, que é o livro de Lívia que saiu em 2015, e eu tive o prazer de pegá-lo já lá em 2015, no lançamento e tal. E aí eu não tinha visto, quer dizer, não tinha parado para observar os detalhes da periferia, do peritexto, né? Aquela parte assim que está na periferia do texto, que não são os poemas, né? Aí você vai para o prefácio, você vai para a orelha, e aí eu me deparei com essa orelha de livro, que fala um pouquinho, não a orelha do livro, né? Mas essa parte também da orelha, que é a parte do autor, que fala do autor. Lívia Natália é baiana, de Salvador, e como boa filha de Oxum, foi criada nas dunas do Abaeté, e alimentada por Iemanjá, banhou-se na própria praia de Itapuã. Talvez por isso as águas sejam um grande tema em Água Negra, livro de estreia, e aí eu posso dizer, foi premiado no concurso literário em 2011 e foi reeditado em outra edição mais tarde, né, que dá Águas Negras e Outras Águas. Correntezas, de 2015, Sobejos do Mar, que a gente vai ver aqui também, Dia Bonito para Chover, Em Face aos Últimos Acontecimentos, eu estou citando aí alguns livros e o livro infantil, As Férias Fantásticas de Lili, né, que é o nosso xodó, porque eu sou mãe de 2 crianças, então é meu xodó também, tá, gente?
Então, além de poeta, é professora de teoria literária na Universidade Federal da Bahia, minha colega, quem eu muito admiro e respeito. Mas a literatura é anterior. Quando criança, não tinha grandes narrativas a contar na volta das férias, então inventava. Nasce aí a ficcionista. A poeta vem desde sempre, descosendo o mundo. E é esta intimidade com as palavras que atravessa as oficinas de criação literária que ministra a seu modo de estar no mundo, em seu modo de estar no mundo. Então, essa é Lívia Natália por ela mesma. E para a gente começar a conversa aqui, eu vou só fazer algumas provocações, não são muito perguntas, são provocações. E aí eu vou começar por Júlia, Júlia começa também, e depois a gente passa para a Lívia. Como eu falei, Júlia é poeta e astróloga, e aí eu vou exatamente nesse lugar, Júlia. Você, como poeta e astróloga, eu queria que você falasse um pouquinho como é que esses papéis sociais, né, acabam se cruzando, em certa medida, na impressão da sua literatura, na impressão dos seus escritos, assim, dos seus frutos escritos. Como é que isso se cruza? E aí eu pergunto, né, digo, a poeta aparece numa consulta astrológica? A astróloga aparece na expressão poética? Como é que isso se dá? E se sim, né, você lembra de algum momento, alguma situação específica para exemplificar esse atravessamento? Então, assim, a gente começa. Obrigada. Estou muito contente de estar aqui. Quando a Edma me mandou o convite, eu senti uma espécie de coincidência, de confluência. Eu tinha acabado de chegar de Salvador e prometido para mim mesma que eu precisava voltar mais vezes à Bahia. E a sua pergunta é muito interessante e ela me leva a pensar, acho que uma coisa que é antes até um pouco do que você me perguntou, mas normalmente quando as pessoas me perguntam o que eu faço na vida, quando eu respondo poeta, a pessoa olha para mim com uma cara, como será que ela ganha dinheiro? E quando eu respondo astróloga, é como se imediatamente isso criasse para a pessoa que está interlocutora comigo uma reação que é, ou eu vou me tornar a pessoa mais interessante que ela já viu na vida e ela vai abrir a vida inteira dela, o mapa dela, me fazer perguntas, ou eu vou ficar uma pessoa não grata, assim, de que pessoa estranha, ela é astróloga, né? E de certa maneira, entrando mais para o que você pergunta, eu diria que é uma mutualidade, né, para usar essa imagem da água. Eu sinto que essas duas práticas, né, porque tanto a astrologia como a poesia são coisas que a gente pratica, né, para poder ser também, né? Elas têm uma mistura, sim. Nas leituras de mapa, muitas vezes me acontece que as pessoas não sabem que eu sou poeta, porque me vieram indicadas por alguém que leu o mapa comigo, e não foi nenhuma, nem duas, nem 5 vezes que, de repente, a pessoa olha para mim e eu falo, é que eu sou poeta. E ela entende o porquê eu estou dizendo as coisas daquela maneira, ou fazendo uma coisa que eu acho que poetas a gente tem esse cuidado com que cada palavra seja muito bem colocada, e as pessoas notam isso no modo como eu falo. E, no limite, eu acho que se eu tenho algum sucesso no meu trabalho como astróloga, é porque eu consigo dar uma visão literária para a vida das pessoas. As pessoas já estão em busca de um sentido, de um entendimento para a própria vida, mas eu costumo dar uma interpretação que ela é literária, no sentido de tornar aquela pessoa protagonista da própria vida, de ajudar aquela pessoa com a construção do sentido simbólico e não só do que ela está vivendo, né? E a poesia entra aí. E eu tenho a impressão que, por eu atender muita gente, e a vida humana ela ser quase sempre muito dramática e trágica em muitos momentos, isso, com o passar dos anos na minha vida, tem me trazido mais compaixão. Eu sinto mais admiração pelas pessoas hoje do que eu sentia 10 anos atrás, né? E isso certamente expande um coração poético, né? A gente não tem nem dúvida que a compaixão é uma das ferramentas, né, da poesia. Então eu acho que essas coisas acabam se juntando dessa maneira.
Maravilha. E para a Lívia, pensando um pouquinho sobre isso também, sendo a menina de Oxum, a menina das águas, né? Eu pensei que a gente podia começar essa conversa exatamente pensando nesse elemento água em sua trajetória mesmo, né? Não só como poeta, mas como Ialorixá. Na sua escrita, a gente percebe, né, essa sua intimidade, podemos dizer assim, com as águas. Até se a gente for pensar só pelos títulos dos livros, os temas estão, no tema a gente está aí, mas só pelos títulos dos livros, né, a gente tem Água Negra, que foi o primeiro, Correntezas, a água está sempre aí, Dia Bonito para Chover. Eu achava que não tinha água. Mas tem, né? Chove. O que é que vai chover, né? Então, Dia Bonito para Chover. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com a água e aí falasse um pouco da sua trajetória. Bom, como Rose disse, né, eu sou uma Ialorixá, me consagrei a orixá há quase 15 anos e desde 2010 eu recebi, fui ordenada, e eu gosto muito de usar essas palavras para o lado de cá, fui ordenada Ialorixá pelas mãos de meu pai, Obaraim. Tem uma coisa, eu vou tentar ser breve, né? Assim, tem uma primeira questão. Eu sou filha de uma Ialorixá, neta de uma Ialorixá. Minha mãe e minha avó não se dedicaram. Minha mãe, porque realmente não pôde, e minha avó, porque num determinado momento da vida ela não queria mais, não puderam se dedicar à vivência no santo. O meu pai é de Umbanda e a minha avó, por parte de pai, meus avós eram zeladores de Umbanda. Então, tem uma coisa que é interessante, que eu sou um Ialorixá, que abro os búzios, mas que eu também abro as cartas. Isso é um ponto. E isso, para mim, a cada hora vai fazendo mais sentido. Para além das árvores materna e paterna, faz sentido porque dessas águas em que eu me banhei, a gente tinha uma coisa que era muito gostosa na adolescência. Ser um adolescente em Itapuã maravilhoso. Naquela época, né? Eu estou falando dos anos 80, né? 90, era muito gostoso. E a gente tinha rituais, né? Que a gente descia, tomava um banho na Lagoa do Abaeté, ou então ia lá malinar, correr, brincar. Saía de lá, a gente ia para a praia. O dia inteiro na praia, voltávamos, íamos tirar o sal nas águas do Abaeté. Então, eu sou uma pessoa... Eu tenho um poema que eu digo, né? Eu sou feita de água. Não apenas como a biologia resolveu nos explicar, mas eu sou feita de água porque eu, como mulher, né? E aí eu estou falando de mulheres com e sem útero, perdoem, gaguejei, mas quem se alinha na frequência de um feminino se sente isso, né? Que faz maré cheia, que faz maré vazante, que chove, sobe, parou de chover, desce. E eu gosto muito dessa multiplicidade da água. Eu me lembro, assim, um dos ensinamentos que mais me chocou na época da escola foi quando o professor disse que a água ela podia ser líquida, sólida e gasosa. E depois, as qualidades da água, né? Inodora, insípida e incolor. Então, quando eu digo, gente, na minha cabeça a água era uma super-heroína, cheia de qualidade, cheia de possibilidades, sabe? E isso tem uma relação muito forte com o meu orixá, que é Oxum, e com o modo como esta senhora move e domina a minha vida. Então, eu acho que, assim, inclusive o primeiro livro, né, que é o Água Negra, depois eu vou passar a palavra, depois, se quiserem, eu posso falar mais um pouquinho. O Água Negra, que é o de 2011,
ele é um livro que eu escrevo, são 10 anos para escrever esse livro. Essa finura aqui, 10 anos. E durante esses 10 anos, esse livro me ajudou muito também no meu próprio processo iniciático. Então, eu tenho muito essa coisa, assim, desses que não são elementos da natureza, mas, para mim, é mais. Eles são elementos de uma ancestralidade, é assim que eu penso. Gente, para a Júlia, e aí também depois acho que vai puxar um pouquinho para a Lívia também, porque a gente fica pensando assim, né? Você falou da astrologia, de como esses dois lugares se cruzam, né? Também em seu fazer poético, que você atende muitas pessoas e isso acaba, né? Trazendo compaixão. Eu acho que compaixão é um lugar que move mesmo. Raiva é também um lugar que move, né? Do mesmo jeito que a compaixão move, a raiva também, a dor também move a gente de alguma forma. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, e vocês também, né? Sobre se vocês têm um ritual para começar a escrever, né? Para escrever e até mesmo para se preparar também, por exemplo, para atender tanta gente, né? Porque a gente, como astróloga, você atendendo tanta gente e se existe um ritual para escrever, ou se de repente eu escrevo numa consulta né? Eu estou fazendo, eu me lembro de um poema, estou lavando os pratos e de repente me vem um poema à cabeça. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse ato de escrever, porque às vezes a gente fica pensando, né? A gente idealiza, né? Muitas vezes as pessoas idealizam muito esse ato de escrever como, agora nós como mulheres, inclusive, porque são todos esses atravessamentos, você é astróloga, você é poeta, você é editora, mas você também é mulher, você é companheira, você é irmã, é filha, então, assim, todos esses atravessamentos, às vezes a gente fica pensando, eu vou sentar aqui agora, vou para o meu quarto, um lugarzinho todo meu, né, de Virginia Woolf, então, um cantinho todo meu, vou sentar aqui e agora vai aparecer, vou me inspirar e vou começar a escrever. Eu queria que você falasse um pouco desse ritual, que pode não ser assim, né? É divertido como sua pergunta tem tido um cruzamento no meu dia a dia atual, porque eu estou escrevendo 2 livros, é a primeira vez na minha vida que acontece isso. Eu estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo, e os rituais, para usar a palavra que você está colocando, eles são muito diferentes, e eu acho que tem a ver com os gêneros, né, com os tipos de texto desses livros. Porque um é um livro de astrologia, um livro sobre astrologia, e que, portanto, ele demanda de mim um tipo de tempo, que é um tempo do que eu, como escritora, conheci quando escrevi um mestrado ou quando escrevi textos em prosa. Que não adianta, esse texto ele não acontece se eu não sento na frente do computador e invisto um tempo que quase sempre eu não tenho, por todas as outras demandas da vida, né? Mas eu tenho que investir um tempo de um enfrentamento, muitas vezes, de não conseguir escrever. Porque eu estou tentando contar alguma coisa, explicar alguma coisa, ensinar alguma coisa, e em dias em que eu saio vitoriosa, eu consegui 3 parágrafos em 2, 3 horas, né? O que, para mim, que costumo mais escrever poemas, é algo muito inglório, porque o poema ele pode te acontecer em qualquer momento, né? Pelo menos na minha relação com a poesia, eu diria que eu tenho 3 tipos de momentos em que os poemas acontecem. Quase sempre eu estou distraída, quase sempre num momento de relaxamento, ou vendo algo muito bonito, como aquela árvore que está ali fora. Se eu passar um tempo olhando para ela, essa atmosfera pode fazer com que me apareça um verso, né? E muitas vezes eles vão escapar, porque eu vou estar em contextos que eu não tenho como escrever, né? Mas eu diria que também tem um outro momento da escrita, que é, no meu caso, a reescrita, né? Eu reviso muito os meus poemas, às vezes para mudar pequenos pronomes, pequenas quebras de verso, mas eu faço isso bastante obsessivamente até, né? Eu estou num momento de finalização do meu novo livro, o editor dele é o Schneider Carpegiani, né? E o Schneider disse para mim uns dias atrás,
Não, para esse livro sair, você precisa relaxar, se entrega, deixa o rascunho acontecer. E eu, imagina, nunca, eu vou revisar cada pequeno pedaço. E isso também é escrita, né? Isso também é escrita, embora um outro tipo de momento. E, para mim, é muito curioso, porque nunca me falta prazer nessa relação com esse texto. Porque, de certa maneira, ele vai sempre me surpreender e eu vou conseguir, né, fazer essa relação. Né? Mas eu não sei se são... Eu entendo que são rituais, a possibilidade de eu escrever um poema, porque eu sinto que é como se fosse uma frequência em que eu entro, uma sintonia em que eu entro. E isso pode ser produzido. Hoje em dia, que eu já escrevo há alguns anos, eu posso ouvir uma música para produzir esse estado. Né? Mas é quase como se fosse, na minha vivência, uma espécie de quase um transe, né? Em que eu entro para chegar no estado do poema. E no meu trabalho como astrólogo, hoje em dia eu não tenho ritual nenhum. Eu tive muitos, mas hoje, trabalhando há 10 anos, eu acho que eu tenho uma couraça de proteção bem na minha frente, que eu já não preciso tanto. Mas eu fazia muito porque nos primeiros anos eu ficava exausta energeticamente, né? E aí eu tinha uma série de... eu tenho uma relação muito com os xamanismos indígenas ligados à ayahuasca, o uso de tabaco. E era o tabaco, a principal força do meu ritual antes tinha a ver com alguns usos específicos de tabaco para me aterrar e tal. Mas hoje em dia, no máximo dos máximos, um ritual de saída. Depois que a pessoa vai, uma espécie de oração de força, axé, e de separação, né? Porque para que não fique comigo nada, assim. Mas algo muito, muito pouco ritualizado, assim. É por aí. Ótimo. E você, Lívia, conta aí, capricorniana que é. Eu adoro rituais. Gosto, acho assim, para mim ainda, a minha psicóloga já deu o diagnóstico, né? Compulsiva, obsessiva compulsiva, mas eu acho isso uma lindeza em mim. Porque sem isso eu não estaria nem aqui, gente, a minha estrutura. É o que me defende da desordem total, né? Porque quando a gente é muito conectado com a espiritualidade e com a mediunidade, porque a espiritualidade, ela já nos dá um ponto X que você tem um nível de leitura e de abertura que a gente, com o tempo, começa a controlar. Então, eu tinha muitos problemas, assim, eu não gosto de ser tocada, mas pouquíssima gente sabe que eu não gosto, porque eu sou sempre muito afetuosa. Se a pessoa vem me dar um abraço, eu vim para cá hoje, eu vim pronta para isso, né? É o meu ritual. Não é que eu tenho medo de pegar a energia de alguém, não é sobre isso. Mas é sobre a ideia que eu tenho muito bem estabelecida para mim, que meu corpo é realmente um templo. E eu não gosto de qualquer pessoa me tocando, acessando esse lugar. Mas, então, desenvolvi técnicas 1000, né? Eu boto a mão, agora eu vou contar tudo. Bota a mão no plexo solar quando a pessoa acabou de te contar um problema do tamanho de um navio e você não sabe nem nadar. Você não vai entrar. Então, o que você vai fazer? Poxa, que coisa triste. Mão no plexo e abraça com o corpo. Ô, minha amiga, meu irmão, abraça de lado. A gente também tem que aprender que, assim como a gente diz assim, eu não levo ninguém, não levo qualquer pessoa para minha casa. Mas aí você senta e bebe sua cerveja com qualquer pessoa, com qualquer grupo de pessoas. Você almoça com qualquer grupo de pessoas. E você abraça e toca em pessoas que não necessariamente era preciso você tocar. Então, vocês terem ideia do nível de ritual, né? Então, eu sei que eu tenho um limite de convivência humana muito baixo. Isso eu tenho plena certeza. A bateria social, né? É, a tal da bateria social. Mas aqui, se disser assim, Lívia, você vai sair daqui amanhã de manhã. Eu adoraria. Amanhã de manhã que você vai voltar para Salvador. Se bem que eu não tenho roupa para ficar. Mas eu iria fazendo farra, brincando, dando risada. Mas na hora que a bateria social acaba,
e meus amigos já conhecem, eu digo, a gente foi, viu? E ninguém diz, fique mais um pouquinho, eles já me conhecem. Porque é isso. Então, eu tenho rituais para viver. Tenho-os para escrever. Só que tem uma questão. Toda vez que alguém me pergunta sobre esse processo criativo, eu dou uma resposta que eu gosto muito do Manuel Bandeira, que ele diz assim, eu não escrevo quando eu quero, eu escrevo quando a poesia, quer. E ele diz, e às vezes ela quer em horas impossíveis. E é exatamente assim, né, que acontece. Então, eu sempre sei quando está chegando um poema. E por que eu sei? A gente pega aquela frequência OVNI, né? A gente está botando já na frequência da nave espacial. E aí eu sei quando é que o poema acaba? Não, porque eu tenho esse mesmo problema. São raríssimos os poemas que eu escrevo que eu digo, não, esse aqui está bom, vou deixar ele assim. Normalmente, um livro, para mim, só acaba quando o editor diz, ou manda, ou não vai poder rodar. Agora, nisso, a gente vai ampliando os rituais, né? Eu gosto muito, assim, eu não passo, minha casa é um terreiro de candomblé, né? Porque estão todos os meus santos em casa, os de minha mãe, aí tem espaço para cada um, né? Então, eu não passo sem falar com eles. Não existe possibilidade de eu entrar ou sair de casa sem dizer, cheguei, viu? Estou aqui, cheguei bem, muito obrigada. E aí eu queria falar muito rapidamente um ponto, né? Depois que eu fui ordenada, eu tenho recebido permissões outras espirituais, para além da questão da mediunidade, que a gente também tem que educar, né? Tem que educar a mediunidade. Não existe você, é porque eu estou vendo uma velha do seu lado. A pessoa ali perguntou. Não é de sua conta, você está vendo porque você é enxerido ou enxerida. Porque aí você pode bater na vida de uma pessoa de uma maneira que aquela pessoa não está pronta. E aí você vai ficar depois para dar uma ajudadinha? Não vai, né? Então, depois que eu fui ordenada, eu tenho recebido muitas orações. Eu tenho recebido muitas mentalizações. E é uma coisa também da gente estar disponível para, né? Eu ia ler um poema, mas vou falar outra coisa. Mas posso ler rapidamente, né? E engraçado que quando eu entro nesse processo de escrever uma oração, e a oração, quem olhar lá no Instagram, sempre vai ter alguma coisa no Instagram. Mas quando eu começo a pensar a oração, começa a acontecer um monte de coisa na minha vida que me ajuda a pensar que palavras eu posso colocar nessa oração. Eu comecei a pensar sobre uma determinada ideia, e aí ontem, eu indo para o médico, eu desci do Uber na estação de metrô de Mussurunga, eu ando muito de metrô, desci do Uber, e aí eu distraidésima, porque eu sempre estou ouvindo música, ouvindo podcast, justamente para evitar o contato humano. Eu não sou assim não, viu, gente? Eu sou ótima. Só que eu acho que a gente tem que falar, eventualmente, a verdade. E aí, para vocês terem ideia, o homem ia parar lá embaixo, eu falei assim, não, moço, encoste aqui. Quando ele encostou, eu imediatamente só ouvi um negócio assim, bote o celular na bolsa. Que eu ando assim, né? Quando eu fui entrando na estação, uma correria, que no lugar onde meu Uber ia parar, se eu estivesse, como sempre estou, distraída, eu ia cair naquela dos dois homens numa moto. Eles roubaram algumas pessoas assim a 3 metros de mim. Aí eu falei assim, gente, mas é isso mesmo, né? Então, eu tinha pensado a oração para um lado, agora eu estou readequando algumas coisas. Mas só para não deixar de... acho que tem que ler. Leia, é bom. Por favor. Eu não vou ler esse não aqui, porque esse aqui eu gosto de contar a história dele. E eu não quero tomar tempo. Espera aí. Ai,
gente, deixa eu ler depois. Tá. Vamos falando. Júlia, a gente vai conversando aí também. Sobre... Exatamente pensando nisso, né? Você disse, ouvi, Lívia falou, né? Ouvi uma voz e aí, de repente... eu acho que talvez essa sensibilidade mesmo, né? De saber ouvir, porque às vezes a gente ouve, ou às vezes a gente sente e não sabe meio que identificar, né? Aí eu queria saber de você se essas questões espirituais, né? Coisas que a gente não consegue muito explicar teoricamente, né? Pelo mundo mais das expressões das palavras, mas é mais do sentir, se isso atravessa a sua... Como é que isso atravessa a sua escrita também, assim? Se tem um momento em que você falou, né? Às vezes eu sou tomada meio que por um transe, então... Né, nessa perspectiva, porque tem coisas que a gente você não consegue explicar, mas você sente, e como é que isso aparece na escrita? Essa pergunta ela é muito fundamental, né? Enquanto a Lívia estava falando, eu estava concordando muito, no sentido de que eu também concordo que é como se toda sensibilidade pudesse ser educada e ela precisasse ser educada, né? Hoje em dia, eu diria que eu tenho esses canais de sensibilidade relativamente bem afinados, mas quando eu era mais jovem, me acontecia de prever a morte de alguém sem eu querer, no sentido, sei lá, ter um sonho que me indicava isso, ver coisas e tal, e que eu acho que hoje em dia, como eu trabalho muito com isso, tanto sendo astróloga como poeta, essa sintonia acontece, né? E por uma série de trabalhos de autoconhecimento, de meditação, a psicanálise lacaniana, ao que seja, né? Mas eu entendo que são processos de educação da sensibilidade, né? E de uma espécie de concentração com reconhecer o que é que está na tua frente, porque muitas vezes a gente vai ter um impacto de ver algo que tem muita intensidade ou muita força e aquilo nos apavora, mas não necessariamente é algo mau, é algo ruim. Então, também tem esse lugar, né? Mas acontece uma coisa curiosa quando eu estou lendo mapas, né? Por exemplo, tem um dia de maio de 1986, o dia 8 de maio de 1986, que eu acho que eu tenho 8 ou 9 clientes desse mesmo dia, todas mulheres, todas produtoras de coisas diferentes, mas taurinas com muito Capricórnio no mapa, e às vezes, como elas fazem aniversário no mesmo dia, e é muito comum, né, as pessoas procurarem mapas na época do aniversário, às vezes acontece de eu atender 2 ou 3 ou 4 delas meio que numas mesmas 2 ou 3 semanas. E é muito curioso que quando elas sentam na minha frente, é praticamente o mesmo código, o mesmo mapa que eu estou lendo, mas o que a minha linguagem produz no canal de uma espécie de sintonia entre a pessoa que está na minha frente, o que ela fala, mas uma coisa que é ela, que está ao redor dela, né? E que não é visível e que é difícil de narrar a respeito. Mas isso, e o que eu vejo no mapa, produz narrativas completamente diferentes, sem que eu esteja calculando muito isso. Por que isso acontece? Intuição, sensibilidade, dom, não sei. Eu acho, às vezes me perguntam, né? Aconteceu recentemente, até eu li um mapa de um adolescente, 17 anos de idade, toda a família dele lê mapa comigo, são todos intelectuais com um pezinho na macumba. E ele chegou lá me dizendo, eu vim aqui porque me mandaram, eu não acredito em astrologia, né? Eu já ouvi essa frase muitas vezes, ela não me incomoda em nada nunca, porque eu sei que se trata de uma ignorância e não de um conhecimento, a pessoa me dizer isso, e eu respeito, né, essa diferença. Mas eu li o mapa dele e no final ele me disse, como isso funciona? E a minha resposta para ele foi, não faço a menor ideia. No sentido de que eu sei que funciona, nunca
Deu errado uma vez de todas as pessoas, mas ele estava com o uso de uma droga muito intensa. O cara estava na minha sala muito alterado, ou seja, não foi da prática, né, da coisa. Mas eu sei que funciona, mas eu acho que o como funciona é da ordem do mistério. E acho que a gente vive, muitas vezes, numa sociedade em que a gente desrespeita o mistério, né? E nisso, a astrologia vai ser, muitas vezes, procurada para que você tenha comprovações de coisas e tal, mas ela tem esse lugar do segredo, né? Ela tem esse lugar do mistério. Os poemas, eu diria que também acho que tem, para mim, né, eu tenho amigos escritores que escrevem com método, rigor, tarefa, projeto, plano, e funciona, né? Mas eu acho que eu sou mesmo mais do tipo dessa sintonia cósmico-misteriosa e que tem a ver com o que eu estiver vivendo na vida, né? Se eu estou disponível àquele afeto, se eu estou, de novo, né, treinando a minha sensibilidade e tentando afinar para conseguir produzir as melhores palavras, digamos assim, algo um pouco por aí, né? Antes de Lívia falar, eu queria lembrar, porque eu estou aqui, gente, tão imersa totalmente na conversa, que a pessoa é dessas, né? Estou aqui tão dentro da conversa que esqueci de me informar que Amanda e Clara vão pegar algumas perguntas. Se alguém estiver interessado em fazer alguma pergunta, aí pode chamar Amanda e Clara. Tem uns papéis, né? E estão sendo distribuídos aí é só escrever e entregar para elas novamente, tá? Porque ao final a gente pode ler algumas perguntas aqui. Espero que dê tempo para a gente conseguir fazer. Então fiquem à vontade para fazer as perguntas, né? Para as duas. E aí, Lívia, você estava procurando um poema e eu já tenho certeza que já está aí. Por favor. É porque a gente já tinha falado muito, né? Aí a gente está aqui numa partilha. Mas aí eu consigo agora falar sobre esse poema. Sim. E eu acho que e esse poema, como ele foi construído, tem muito a ver com o modo como a poesia e como a orixalidade se organizam na minha vida. Eu estava sem conseguir nadar, que eu tive uma lesão no dedo, enfim. E aí, quando eu consegui voltar, eu voltei num clube que eu não conhecia, lá perto de casa. E aí, eu me lembro que aí o professor de nome... Como era o nome dele, meu Deus? Acho que era Barriga, professor Barriga, alguma coisa assim. Professor de natação. De natação. Com o nome de Barriga. De Barriga. Então, vocês já entenderam que não é piada, é real. Só que ele era muito querido. Eu me apresentei, ele já me chamou de Livinha. Odeio ser chamada de Livinha. Aí eu disse, acho que isso aí não vai dar certo. Mas tudo bem, eu fui simpática. Aí ele falou assim, Livinha, vá dar uma chuveirada para a gente entrar na piscina, que eu quero ver como é que você está nadando. Aí eu, bem essa pessoa que estava quase 8 meses parada, peguei meu bom macarrão, minha pranchinha. Aí eu falei assim, macarrão ou prancha, professor? Não, vai na prancha, vai na prancha. Aí eu entrei na piscina, eu tenho 1,57 m. Ou seja, eu estou na mediana, um pouquinho acima da mediana. Mas, sabe aquela que toda piscina ela vai descendo, né? O que aconteceu? Eu entrei na piscina, com saudade de nadar, eu pei, lá vai ela, um peixinho, lá vai ela, a sereia. Aí, quando eu levantei a cabeça, uma hora assim, que eu olhei, eu digo, gente, mas o final da piscina está longe. Aí eu digo, meu Deus, será que eu dou pé aqui? Aí não tinha pé para mim mais há muito tempo. Aí eu aqui, dei uma meia volta e lá vai ela de voltinha. Chego na beira da piscina, largo o equipamento e aí o professor ficou me olhando. Aí, ao invés de nadar, o que eu fiz? Eu fui andando dentro da piscina, porque eu queria entender a partir de onde batia aqui. Aí me lembrei, o nome dele é Bolinha. Aí Bolinha diz assim, melhorou.
Aí o professor Bolinha diz assim, tá fazendo o que aí, Livinha? Eu disse, não, professor, eu estou vendo aqui a fundura da piscina, volte. Não se mede piscina andando, não. Tem que nadar. E eu estava passando por muitas questões, inclusive para fechar o Em-Face dos últimos acontecimentos. E aí veio um verso desse poema chamado Oráculo de Oxum. O rio foi feito para se beber. De que servem os pés a tatear seu fundo macio, tolo ante ao mistério, e a interpretar com dedos cegos o intangível lamoso de suas águas? A carne do rio é feita de esperas. Seu profundo é ancestral. É memória assentada na inquietude escura. As mãos do rio madrugam silêncios e lambem as pernas bonitas das lavadeiras, lavando-se no sal de sua negrura. O rio, se aquietado nas lagoas, acha caminho de mar, mordendo o útero da terra. Vertido em mar, talha as embarcações na salmoura das correntes. Cria fantasmas na beira, tendo comido seus nomes. Dizem que não se mede a profundidade de um rio com os 2 pés. Não mesmo. O rio foi feito para se beber com o corpo. Que lindo, gente. Antes de... Eu vou ler aqui as perguntas, mas eu queria passar para a Júlia para perguntar, porque eu, filóloga que sou, mas eu amo história, a história antes do texto, que antecede o texto. Adoro falar do processo, adoro. Aí perguntei se do ritual. Eu queria perguntar para você se você tem algum poema que você queira contar um pouquinho da história também, assim, de como é que começou, como é que chegou. Porque a gente está falando dessa coisa, né, do ritual, do processo de escrita. Se você lembra de algum desses 2 aqui, é difícil, o negócio. Pensei agora, viu? Desculpa. Mas estou jogando aí. Se você tiver algum que você lembre. Eu vou... Estou aqui com os 2. Tá. É engraçado que antes de você perguntar, eu tinha pensado em ler um, mas não é dele que eu vou falar, então. Daí eu pensei em outro, porque muitas vezes, nesse meu livro, no Seiva, Veneno ou Fruto, acho que eu nunca disse isso assim sobre ele em público, mas ele foi a aceitação da minha necessidade de ter um caminho espiritual na vida, né? Eu estava no meu retorno de Saturno, quando a gente costuma passar por ele entre os 29 e 30 anos, e eu venho de uma família de intelectuais, mas o meu avô paterno, um dinamarquês, um dia entrou num terreiro de Umbanda, bolou e nunca mais saiu dele, né? E eu não o conheci, mas isso sempre foi uma atmosfera comum na minha infância, né? Meu pai contando muito desse avô, que foi uma espécie de curandeiro bruxo e tal. E isso era uma hipótese na minha vida de vivência, mas sempre como uma narrativa que ela fosse uma invenção, né? Que ela não era a minha história. Só que eu lembro de ter ouvido uma vez de uma mulher num ponto de ônibus, quando eu era adolescente, assim, que ela chegou do meu lado e disse: tem um velho do teu lado, né? E eu fiquei num pânico terrível. E aí ela me disse assim: é alguém que te conhece e ele está me dizendo para eu te dizer que você veio na vida fazer o mesmo que ele. Eu acho que é teu avô. Aí eu fugi, né, do tudo que era terreiro durante uns 20, 30 anos da minha vida, assim, porque eu achava que fazer o mesmo que ele significaria que eu teria que fazer do mesmo modo. Né? Ainda não havia entendido isso. E aí, né, chegando ao fim dessa história, muitos anos depois, a minha avó materna morreu comigo.
E aquilo mexeu, né? Ter visto a morte de tão perto, mexeu comigo de maneira muito forte. E eu resolvi procurar um babalorixá, né? Eu resolvi jogar búzios propriamente pela primeira vez. E quando eu fui a primeira vez, o jogo não abriu. O jogo me disse, quem morreu? E eu disse, foi minha avó, saí de lá com um receituário e tal. E na vez seguinte que eu voltei, o jogo abriu, e quando o babalorixá me disse, você é filha de Oiá? Eu que já tinha ouvido ser filha de Oxaguiã, de Xangô. Quando ele disse, você é filha de Oiá, eu comecei a chorar imediatamente, né? De comoção daquele reconhecimento, né? De ser filha de Ançã. E passa algum tempo, passando por um processo muito difícil, né? As filhas de Oiá, a gente costuma ter que atravessar as nossas crises e as dos outros ventando na vida, né? Passando por um processo muito difícil, eu lembro de escrever um poema que está no Romã e que ele se chama Rainha, né? E como ele é muito curto, eu sei ele de cor. E ele é uma espécie de oração, uma espécie de oriqui para Desculpa, Júlia, só para te dizer, é porque estava aberto no Rainha. Tá nele? É. A página estava marcada aqui. Nossa! E ele é assim, Rainha, calma comigo, tempestade, sou teu abrigo. E é essa a história. Tem umas perguntas aqui. Vou fazer para a Lívia e uma para a Júlia. Depois tem uma outra para a Lívia. Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai fazendo, né? Vamos perguntando aqui. Para a Lívia, essa. Existe psicografia na cosmologia iorubá similar ao do kardecismo? É uma pergunta para a Lívia. Manolo, quem pergunta se existe psicografia, tal como o kardecismo, na Iorubá. Olha, tem uma coisa que a gente aprende quando a gente é de axé, que eu sempre repito, cada casa cozinha com a sua panela. Então, eu posso lhe dizer assim, do que eu conheço, do que eu vi, do que eu já estudei, eu nunca vi a psicografia dentro do espaço religioso. Por quê? E por que eu nunca vi e vai ser muito difícil de alguém ver? Principalmente se a gente está falando de espaço religioso de candomblé principalmente, né? Das matrizes, né? Queto, Angola, Ele falou do candomblé, né? Falou o quê? Da cosmologia iorubá, específico, né? Ah, tá. Então, Queto, Angola, Nagô, Congo, você vai no Maranhão, você vai achar lá o povo do Fante Achante, tem o Xangô de Recife, tem muito essa árvore de matrizes africanas, dessa base, né? Ela é muito maior, inclusive, do que o candomblé. Você vai ter outras manifestações, eu já vi algumas, tive a oportunidade de ver celebrações em Recife e no Maranhão. É completamente diferente de tudo que eu já vi. Agora, dentro do kardecismo, e eu posso dizer porque quando minha mãe não sabia mais o que fazer comigo, vendo as coisas, com um sonho, um inferno na cabeça daquela mulher, e minha mãe não queria me colocar no candomblé enquanto eu não pudesse fazer as minhas próprias escolhas sobre isso. Minha mãe sempre foi muito respeitosa. Quase eu morri 3 vezes, né? Mas ela foi muito respeitosa. Ai, minha velha. Quando eu já passei uma parte da minha vida dentro do kardecismo, na tentativa justamente de refinar, né? Não é nem refinar, é afinar a linha da mediunidade, né? Tinha essa possibilidade da psicografia pererê, que uma piada rápida. Quando o médium falou, né, a gente tinha aula, tinha um curso, né, para os meninos que estavam vendo muita coisa dentro de casa, eu acho. Aí ele virou para mim e disse assim: olha, em breve você vai começar antes do seu irmão com os trabalhos para treinamento mediúnico para psicografia. Eu disse, eu falei, minha mãe, nunca mais eu quero ir nesse lugar.
A ignorância, eu tinha medo que um fantasma viesse e riscasse a minha prova. Eu estivesse fazendo a minha prova toda certinha, um fantasma viesse e riscasse a minha prova toda. Mas agora, assim, tirando da piada, né? Eu já fui em centros espíritas para fazer aquelas curas mediúnicas, né? Aí você vai ser atendido por um médium incorporado. Eu não sei se foi só uma sorte minha, mas o médium que estava incorporado, ele estava incorporado de um indígena, quando ele veio me atender. Então, assim, a gente não tem a psicografia porque a comunicação dentro do candomblé é via oral. Pode acontecer de vir uma entidade e passar um banho, mas não vai ser a entidade que vai escrever. Até porque eles são letrados em outro idioma, né? Quem já viu um processo, né, de incorporação, você vai dizer, mas não é possível que aquela mulher anda de bengala e quando o santo chega, dança, quando ele chega, corre. É porque exatamente isso, né? A orixalidade usa recursos que muitas vezes a gente não consegue acessar. Ele tem uma forma, né? Então, é por isso que assim, eu nunca vi. Quem descobrir, me avise. Mas eu nunca vi, não. Eu acho que assim, a gente tem outros processos de passar conhecimento, de explicar o que está acontecendo. Tem muita gente que vem para mim me perguntar, assim, no cotidiano, né? Aconteceu tal coisa assim, assim comigo, blá, blá, blá. Eu digo, caramba. Aí, quando é uma pessoa muito próxima, eu digo assim, deixa eu dormir, acordar, deixa eu sonhar. Quando eu pensar alguma coisa, a gente conversa. E assim, é o meu normal de fazer. Mas essa coisa mais sistemática, assim, da psicografia, eu, em terreiros, nunca vi. Ai, meu Deus. Para a Júlia, tem uma pergunta aqui, Júlia. A astrologia e o amor à poesia, ou a poesia é um mistério astrológico? Uau. Olha aí. Você pode repetir, por favor? É um poema, né? A astrologia e o amor à poesia, ou a poesia é um mistério astrológico? Nossa, não sei se eu entendi. Mas eu acho que o que eu penso muito é que, de formas muito diferentes, tanto o poema como um mapa, eles são objetos cifrados, né? No sentido de que, por exemplo, o poema que eu acabei de falar, né? Eu falei nessa entonação, calma comigo, tempestade, sou o teu abrigo. Mas se eu falasse, calma comigo, tempestade, sou teu abrigo, a simples modificação do ritmo, ela muda o sentido, né? E isso fala de que é um código que está ali atrás e que, dependendo do jeito que você mexe nesse código, ele se abre de uma maneira ou outra, né? Um mapa é assim também, né? E o que eu acho que isso acaba juntando porque eu achei muito bonito o que a Lívia falou agora sobre quando pedem alguma coisa para ela dizer que ela dá um tempo, eu preciso sonhar, né? Deixa eu sonhar, porque, de certa maneira, é um gesto de um respeito ao tempo, né? De que a gente vive em épocas em que a gente quer tudo para o imediato e que, então, existe uma espécie de ansiedade que ela é contra o que tanto um poema como um mapa ou um sonho acabam trazendo, que é um pedido de um ritmo mais lento, né? E eu acho, nesse sentido, que acabam sendo gestos que pedem um gesto amoroso, né? Num sentido, quando a Lívia conta, o que eu acho bonito é isso, né? A ideia de que é um cuidado amoroso. Você dizer, eu não sei como te responder agora, mas o sonho talvez me traga, né? O tempo talvez me traga esse tipo de aproximação, né? Então, tentando responder o que eu acho que me perguntaram, eu acho que sim, né? Que se a gente consegue ter uma delicadeza, uma gentileza, e eu entendo que o amor tem a ver com isso, né? Esses objetos, eles são objetos, sim, né? Tanto o poema como a astrologia, que tem esse toque, né? do amor. Perfeito. E aqui para a Lívia, uma pergunta para você, Lívia. Por ser professora de teoria da literatura, acredita ser mais crítica com o que escreve?
Ó, primeiro que eu sou uma mulher de Oxum. E a gente não é qualquer pessoa, como diz minha mãe. Segundo, que eu sou uma capricorniana. Aí, quando eu digo minha lua não, capricorniana com ascendente em Libra. Aí as pessoas, é por isso que é poeta. Porque tinha que ter algum lugar, né? E ser uma professora de teoria realmente me dá muitos problemas para conseguir escrever. Porque além de eu ser muito perfeccionista, às vezes eu leio para vocês um poema que está no livro, e se você estiver olhando o mesmo poema do livro, eu já alterei ele. E você está lendo a versão antiga. Então, eu fico o tempo inteiro em busca muito de um equilíbrio. E eu acho que isso tem a ver com o processo de ser uma professora de teoria da literatura, mas também tem a ver, por exemplo, eu falando aqui, eu me lembro muito como eu fui educada dentro do candomblé, né? Eu fiz santo com Mãe Ana de Xangô, que hoje em dia está à frente do Ilhéaxé Poafonjá. E eu me lembro um dia que a minha mãe Ana, eu estava no descanso antes, né, de entrar, e a minha mãe Ana disse assim: filha, venha cá que tem um cliente aí de seu pai, e eu quero que você participe da obrigação. Eu não sabia o que era. Primeiro que assim, eu já acho legal o candomblé chamar os nossos rituais de obrigação, né? Eu acho isso muito bonito, porque a gente se sente não obrigado, compelido, mas é quase que é um ritual de agradecer também por estar ali, por ter a permissão de ter que estar ali. Entende? Que é um espaço de cura. Mas eu me lembro muito que minha mãe, ela terminou o ritual, ela me chamou para a cozinha. E ela destrinchou o galo, me ensinando como fazê-lo. E depois que ela fez tudo, ela cozinhou, fez tudo. Cozinha zerada, limpa. Aí ela me pergunta: você viu? Se vi, mamãe. Aprendeu? Sim. 3 dias depois, eu precisei fazer tudo sozinha. E ela disse: eu não vou na cozinha, não, porque eu já ensinei minha filha como é que se faz. Então, esse rigor vem de muitos lugares na minha vida, né? E não é à toa que eu amo tanto. Tem um livro de Jorge Rufino, João Rufino, que ele diz assim: quem ama a literatura não estuda a literatura. Mas aí é que está, eu não amo. Eu sou obrigada por ela, eu sou refém dela. Porque eu sempre digo que se eu pudesse não escrever e viver em paz, assim eu o faria. Entende? Não escrever. Bem uma coisa ali, alguma coisa me tocar, não acordar com um verso na cabeça. Maluquice isso, cara. Eu ia preferir só estudar, né? Mas não. Problemas, né? Cada um com suas escolhas e seus problemas. Gente, nós estamos nos encaminhando para o final, mas... Eu não leio de longe, não, minha irmã. Sim, eu vou... Ok. Nós estamos encaminhando para o final, mas aí eu gostaria de... Não tem mais perguntas, até aqui, não tem mais... Eu acho que eu fiz aqui, por causa do tempo. E aí eu queria, para que a gente encerrasse, né, que vocês... eu gostaria de pedir a vocês se vocês gostariam de ler um poema para a gente encerrar. E a escolha de vocês fica aberta do jeito como vocês quiserem. O poema que vocês quiserem, só informe aí qual é. Só rapidamente do poema. Só para... Enquanto as escritoras, as 2 poetas estão escolhendo o livro, eu fiquei com isso na cabeça. Eu não ia falar, mas eu lembrei de uma história que é coisa da recepção. Eu nunca contei isso para você. Eu e Lívia, nós somos próximas, né? Somos colegas na UFBA. Não, próximas por isso, né? Amiga próxima, né? Então, nesse sentido. E aí, eu nunca contei isso para você em lugar nenhum. Tem a ver com a questão da água, por isso eu queria falar, e com a questão de como as pessoas recepcionam a sua poesia. Uma vez indo lá para fazer uma palestra sobre mulheres na ciência, eu fui convidada para falar das ciências da linguagem, né? E aí eu estava com 2 outras colegas,
uma da biologia e uma outra da filosofia. E aí, essa colega da biologia, que é a professora do IFBA, ela estava dizendo, eu falando, sou professora da UFBA e tal. Aí ela disse assim, você conhece Lívia, Natália? Aí eu digo, claro, conheço, é minha amiga, nós somos colegas e somos amigas também. Ela, nossa, a gente está fazendo um trabalho, ela é de biologia, nós estávamos fazendo um trabalho com mulheres ribeirinhas e mulheres da pesca, porque elas têm não só marisqueiras, ela chama, seria um feminino de pescador, pescadeiras mesmo, né? Porque isso elas estavam chamando, mas eu acho que ela estava chamando de pescadeiras. Por isso que eu achei fantástico, ela falava disso, nós temos mulheres pescadeiras, por isso me soou estranha a palavra, né, de início, mas eu acho que juntando exatamente isso, talvez a marisqueira. E aí ela disse que numa leitura, elas faziam roda de leitura de poesia, lendo vários poemas, e aí numa leitura do poema Correntezas, a mulher, né, a pescadeira, ela disse assim, nossa, isso me tomou tanto. E depois desse poema, isso contando a história, depois desse poema, mudou a minha vida, mudou a minha relação com o mar. E isso me marcou tanto. Agora, eu sou péssima, porque eu não lembro exatamente qual foi o poema que ela falou, porque eu lembro de Correnteza, ela não falou, eu não lembro eu fiquei tentando lembrar qual foi o poema, mas eu acho que o efeito da recepção já dá, né? Porque ela disse que é uma pescadora, ou seja, uma mulher que tinha uma relação com o mar muito próxima, e ela disse que depois do seu poema, da leitura do seu poema, depois de conhecer o seu poema, sua poesia, ela mudou a relação dela com o mar, com a água. Eu achei isso tão bonito. E aí, por isso, queria, como o poema, o tema da mesa também, né, as águas dos signos, eu lembrei disso, de contar isso, porque, às vezes, a gente não tem dimensão da recepção, né, da nossa poesia, da nossa expressão poética. Então, acho que quando chega uma história dessa, é bom saber, eu nunca tinha te contado por várias coisas, né? Enfim, podem começar aí. Quem lê primeiro? Eu mudei de novo de poema. Ele está no Romã, na página 51, se alguém tiver o livro. Ele se chama A Estrela. De madrugada, meu pai me enviou um poema comovido, pois sonhou com a minha bisavó que gostava de plantas e cujo marido criava cavalos. Minha avó morreu nas minhas mãos, minha avó tinha ouvido absoluto, minha mãe tem fobia de encontrar um bloco de carnaval no meio da rua. Já meu irmão se incendiou e minha sobrinha faz planejamentos de organização dos brinquedos. Hoje é aniversário da minha tia. Minha irmã trata muito bem pessoas que ainda não são loucas o bastante. Meu tataravô morreu queimado pelo fogo que ele mesmo ateou e voltou pelas suas costas. Há quem venha de Aruanda e meu marido vai para as Ilhas Maurício. Meus padrinhos mudaram ontem para o Brasil com um cão. Os meus amigos vão ter uma filha. Dia desses, leram meu livro Descendo o Rio Amazonas. Meu professor tem se transformado, muitos dos dias tem me escrito as pessoas. Todos os dias as pessoas me procuram. Meu amigo terminou seu disco, meu amigo saiu do grupo, meu amigo tem que cuidar do seu irmão como se ele fosse o seu pai. Meu amigo vai lançar seu livro, meu amigo é um gato. Meu amigo conseguiu um emprego e só os céus sabem como ele é miserável agora. Minha amiga comprou um apartamento e não sabe onde vai viver. Minha amiga inaugura uma exposição daqui 2 semanas e ainda está a desenhar, mas não chegou ao osso do desenho. Minha amiga vai cantar na Bélgica e não sei bem quando a minha amiga volta da Polônia. Minha amiga está novamente apaixonada por ela. Uma menina que conheço deu um basta no ex-machista e eu torço para que eles não voltem. Enquanto meu amigo tem feito cerâmicas no fogo para impedir que o luto avance sobre ele, em cima da mesa do escritório, o meu sogro está em Goa, em Angola, nas fotografias. O meu irmão está em Belém.
Minha amiga saiu do retiro e marcou de ler seu mapa. Vamos nos encontrar para tomar qualquer tipo de chá. Meu amigo contou que sua filha viu unicórnios entre os emojis usados no seu celular e disse: "Te amo, papai." Eu mesmo escolho bem as minhas figurinhas. Minha sobrinha tem o nome da Luz, meu sobrinho está quase adolescente, meu sobrinho tem uma namorada de nome Sabedoria, minha sobrinha entrou na faculdade, meu avô comia ovo todas as manhãs como eu, hoje não comi e fiquei mal-humorada. Meu avô era um bruxo, um arbusto e um pai de santo livre como ninguém, e eu herdei muita coisa, mas meu mau humor é algo que eu não desejo a quase ninguém. Neste momento mesmo, alguém que eu conheço deve descer em Santa Apolônia e pensar que a vida é tão difícil, mas essa luz, sem conhaque, a nitidez dos dias, ilumina. Não sou ninguém sem eles, e com eles eu sou alguém a estar neles. Obrigada. Eu não achei o poema, mas talvez seja esse. Ai, ai, ai. Correntezas. Chuva forte. Manilha cheia. Piscina clandestina no meio do inverno. Criminosos, falsários, marginais de toda espécie, se banhando na água cinza, na água azul celeste, água sonho, água paz, água silêncio. Burladores da lei, banho de manilha só no domingo, e comigo em casa, trina a voz materna. Gasta muita água, eis a desculpa. E o criminoso mor anunciava. Nós, ainda de barriga cheia, cheios de afazeres escolares, narizes lambicando, gripados, faltando água na vizinhança, a conta da embasa nas alturas. Vamos tomar banho de manilha? Manilha cheia. James Taylor na vitrola. E mamãe dizendo: seu pai quer matar vocês. Matou. Matou, sim. Muitas vezes. Em ausências. Em silêncios. Em palavras, em lacunas imensas, doídas, incompreensíveis. Mata agora como matou ontem, e antes, mas já muito nos fez viver. É isso, gente. Acabou. Fiquem aí com a beleza e a força, né, de Júlia Hansen e Lívia Natália. Agradeço a todos que estão aqui. Obrigada, intérprete de Libras, por estar aqui conosco também. E obrigada a vocês. Gente, só... Tá ligado? Só lembrá-los que a gente vai ter essa paradinha. Tem programação ainda nos outros espaços, né? No Ninho e na Rede de Livros. E a gente volta aqui às 18 horas com a Carla Madeira, ok? Obrigada.